aumentar ainda mais a nossa roda de palestra, anuncio o senhor Henrique Ludovici, engenheiro civil, ex-presidente do COENFA, CREA Distrito Federal e Mútua, 2 mandatos em cada uma das instituições. Ex-secretário de Transporte do Distrito Federal, ex-secretário-geral do Fórum Nacional de Secretários do Transporte, ex-diretor-geral do DER, Distrito Federal, 2 vezes, ex-presidente da ABIDER, 2 vezes, ex-diretor-geral do DMTU, Distrito Federal, ex-presidente do Conselho de Administração do Metrô do Distrito Federal, ex-presidente do Conselho Rodoviário do Distrito Federal, ex-presidente do Conselho de Transporte do Distrito Federal. Trabalhou como engenheiro civil no Grupo Eletrobras por 34 anos, onde exerceu diversos cargos e funções. Trabalhou na construção civil, na Planenge e na IRF-ASA. Trabalhou na engenharia consultiva, na Temag Engenharia. Por favor, recebam com carinho o senhor Henrique Ludovici. Muito bem-vindo a esse palco. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Aqui o seu microfone. Uma boa palestra. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Conselho Federal, a todos os CREAs, a todas as instituições aqui presentes, a Mútua, por mais essa Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Agradecer o privilégio de poder conversar com todos sobre uma importante situação que é o papel do sistema CONFEA, CREAS, Mútua e entidades nacionais, faço questão de incluí-las, na prevenção de desastres. Inegavelmente, a nossa engenharia tem uma responsabilidade fundamental. E num mundo como hoje nós o enxergamos, o planeta é nosso. O Brasil é nosso. Os estados brasileiros são nossos. E os municípios também são nossos. Não dá mais para que nós possamos efetivamente apenas seccionar e não assumir determinadas responsabilidades em relação à conduta da ocupação territorial, do espaço físico e, mais que isso, da alocação da população ou das populações brasileiras nos seus devidos lugares. Eu faço uma pergunta provocativa. O sistema CONFEA CREAS Mútua, em algum momento, questionou a Vale do Rio Doce se todas as outras barragens, fora Brumadinho e a última que teve problema, efetivamente estão sob controle? A nossa engenharia questionou, por exemplo, todas as pontes e todos os viadutos nos nossos órgãos estaduais, se eles estão sob manutenção adequada? A nossa engenharia questiona se a ocupação territorial com novos bairros, novas criações, efetivamente estão adequados, se todos os cortes da população brasileira estão representados nessas propostas de ocupação do território. Se nós analisarmos e aprendermos, como a professora aqui trouxe, nas ocupações no estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver claramente que a nossa antiga capital, o Rio de Janeiro, quando construiu a Zona Sul, praticamente só alocou bairros para a classe média, para as classes mais privilegiadas, não levando espaços territoriais para que efetivamente nós pudéssemos ter a habitação da costureira, a habitação do porteiro, a habitação do vigilante, a habitação do vigia, a habitação daqueles que trabalham no comércio e essas pessoas que moravam do outro lado do muro, que é uma montanha, e nós só temos 3 maneiras de atravessar eventualmente uma montanha ou uma cadeia de montanhas que separa o Rio de Janeiro em partes diferentes. Ou você fura mediante um túnel, ou você contorna, ou você sobe o morro e desce do outro lado. E as pessoas que eventualmente moravam no outro lado da cadeia de montanhas não tiveram espaços territoriais para, por exemplo, construir suas residências. E por causa disso, essas pessoas invadiram. Essas pessoas criaram favelas, essas pessoas ocuparam de forma desordenada os morros do Rio de Janeiro, como fizeram em Recife, como fizeram em tantas outras cidades e capitais brasileiras, em busca de habitação. E por conta disso, efetivamente, hoje nós temos esses problemas de quando chove, eventualmente nós temos alguns escorregamentos e por conta disso nós vemos casas, vemos pessoas, vemos crianças, vemos idosos descendo a ladeira, infelizmente, por conta de uma não prevenção. Mas nós temos exemplos e apresentamos a história, e o sistema CONFEA, CREAS, Mútua, entidades nacionais,
tem no seu bojo e na sua atuação alguns exemplos muito bons. Eu me lembro quando o ex-presidente do CREA Pernambuco, o professor Jaime Guzmão, já falecido, ele, por exemplo, fez um trabalho nos morros de Pernambuco, nos morros de Recife, em que fazia-se um controle daquelas águas, e eventualmente com canaletas de crista e pé de talude, que evitaram os desastres que eventualmente poderiam ter acontecido, porque o CREA, juntamente com as instituições públicas do estado de Pernambuco e o setor empresarial, tiveram um cuidado de se antecipar aos problemas e garantir a ocupação adequada daqueles morros ou daquelas localidades para que as pessoas não corressem riscos naquelas chuvas além das capacidades de resistências daquelas habitações ou daqueles barracos que eventualmente ali estavam. Eu dou outro exemplo. O próprio CREA Pernambuco, e aqui eu vejo o presidente, ex-presidente Oswaldo Fonseca, durante algum tempo deu um exemplo a todos os conselhos regionais, a todo o Conselho Federal, fazendo a fiscalização preventiva integrada. Quando o CREA ia à frente, juntamente com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com diversas unidades efetivas do estado de Pernambuco e da cidade do Recife, e se antecipava aos problemas, olhando aquelas construções, olhando aquelas edificações, olhando aquelas pontes, viadutos e, eventualmente, propondo soluções antes que os problemas viessem a acontecer. Era a fiscalização preventiva integrada, chamada de FPI. Nós podemos efetivamente colocar aqui também alguns fatos que o CREA do Distrito Federal, quando eventualmente foi se construir o bairro Sudoeste em Brasília, e todos aqui talvez conheçam muito Brasília e também o Sudoeste, o local Sudoeste era para eventualmente ter uma ocupação de classe média. Era essa a intenção de governo. Quando eventualmente o governo lá esteve, para colocar isso para a sociedade sobre mais um bairro em Brasília para atender demanda, necessidade de classe média, a preocupação é qual vai ser o preço do imóvel. Porque de nada adianta você construir mais um bairro para que aqueles que já têm habitação comprem mais uma, ou mais duas, ou mais três, para depois alugar para aqueles que não têm. Se o território é brasileiro e todos queremos um plano de habitação que inclua todos, você precisa garantir que pelo processo competitivo o preço seja adequado para a renda daqueles que se pretende eventualmente ocupar aquele território. E o que o CREA, junto com o Sindicato dos Engenheiros, junto com o Clube de Engenharia, junto com a Associação de Engenheiros Agrônomos e junto com tantas instituições nossas da área tecnológica, colocou à frente para o governador. Nós só apoiamos o setor sudoeste se nós tivermos a garantia de que aqueles que vão lá habitar efetivamente tenham aquele objetivo, ou seja, é habitação para a classe média. Pois muito bem. Onde vão morar aqueles que vão trabalhar em torno da habitação da classe média? É preciso ter espaços assegurados, garantidos, para que você possa depois não ter outra ou qualquer tipo de ocupação desordenada, motivada por uma questão de trabalho, de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Isso é planejar, isso é colocar a engenharia a serviço da população, é colocar a arquitetura a serviço da sociedade, do país, do Brasil. E ali foi estabelecido que nós tínhamos uma proposta tripartite, uma parte dos terrenos poderiam ser vendidos, e, eventualmente, até incorporação aconteceria. Uma segunda parte, nós propunhamos que cooperativas pudessem adquirir os terrenos e construírem, e muitos em Brasília hoje moram no setor sudoeste por causa de cooperativas. E terceiro, nós admitíamos e propunhamos que instituições de governo, como a Nova Cap, no caso, e também como a Terra Cap, pudessem contratar diretamente a construção civil e construírem imóveis. Nós teríamos 3 tipos de ofertas, gerando competição e gerando que o público-alvo pudesse chegar a ter a habitação de forma adequada e sem gerar determinadas ocupações irregulares e incompatíveis com a boa engenharia. A mesma coisa aconteceu quando o governo do Distrito Federal quis fazer, por exemplo, a cidade de Águas Claras, uma outra administração regional na nossa capital. Mais uma vez, o sistema Confea-CREA se manifestou antecipadamente propondo alternativas e soluções que pudessem efetivamente fazer com que aquela cidade tivesse um planejamento, e quem for a Águas Claras hoje vai encontrar grandes edifícios, não vai saber que aquilo, quando foi concebido e construído, era apenas uma série de lotes com barracos e barracos e barracos, feitos de pedaços de madeira, madeirite, plástico e papelão. Porque aquilo foi feito
para tirar favelas ou invasões, como são chamadas no Distrito Federal, de dentro daquele projeto, de dentro daquela área tombada, patrimônio histórico da humanidade, projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E a partir daí, com aqueles lotes disponibilizados e o acesso à terra é sempre o primeiro e principal problema, aquelas pessoas que ali estavam, eventualmente trazendo seus barracos em cima de um caminhão caçamba, com tudo aquilo que era sua propriedade, o plástico, o papelão, o pedaço de madeirite e o pontalete, ocupava aquilo no fundo do lote. Depois, uma olaria comunitária construía seus próprios tijolos junto com as famílias, junto com os vizinhos e construíam suas primeiras casas. Hoje, aqueles lotes são ocupados por edifícios importantes no Distrito Federal. É uma ocupação possível porque o Distrito Federal tem uma característica diferente das demais unidades da Federação Brasileira. Poucos sabem que quando Brasília foi concebida, Juscelino Kubitschek teve a coragem cívica, política, de desapropriar 5.000 quilômetros quadrados e depois fazer a cidade. A partir dessa desapropriação daquele quadrilátero de 5.000 quilômetros quadrados, a terra é pública. Por isso o Estado, governo do Distrito Federal, tem a capacidade de fazer projetos de habitação e projetos de ocupação territorial, porque ele não precisa gastar dinheiro com a desapropriação, gastar dinheiro com a aquisição do terreno. Ele já vai direto no processo consultivo. Ele faz algum estudo, um estudo importante, um estudo decente, um estudo correto, um estudo tecnológico, coloca uma determinada área que antes era rural em área urbana, define o projeto de ocupação e a partir daí gera lotes. Lotes residenciais, lotes de edificações, lotes de casas, lotes comerciais, lotes de escolas, lotes de hospitais, lotes, os diversos possíveis e necessários, e aí sim faz o processo de ocupação, vendendo aqueles lotes, colocando receita para dentro do Estado e com aquilo pagando toda a infraestrutura necessária para que surja um novo bairro em condições de habitação adequadas e sem os riscos e perigos que efetivamente às vezes a gente assiste pela televisão. São situações como essa que o sistema precisa ter a coragem cívica de assumir. Então nós falamos sempre que o sistema tem a responsabilidade de normatizar e fiscalizar o exercício profissional. Ora, a engenharia já foi uma profissão liberal. Passamos para os escritórios, passamos para as empresas. Hoje temos a indústria da construção civil, cada vez mais, entre aspas, poderosa, e efetivamente o sistema muitas vezes sem a força, sem o controle, sem a capacidade de influência para gerar uma resultante um tanto diferenciada na ação do Estado em que ele se encontra. Nós precisamos ter a coragem, e o sistema Confea-Cresce tem que rediscutir o seu papel. E não apenas deixando de fazer cada vez mais de forma proativa e melhor aquilo que são as chamadas funções precípuas, mas fazer além. Nós precisamos olhar aquelas obras, aquelas estradas, olhar aqueles territórios que eventualmente nós temos dentro do nosso Estado e fazer observações antecipadamente. E não apenas ter um cadastro de profissionais com suas respectivas ARTs. Nós precisamos ter os bairros, nós precisamos ter as obras, nós precisamos literalmente ter a antecipação do problema. A fiscalização do CREA não pode simplesmente chegar e verificar se tem ou não a ART. É preciso na passagem ver se a rodovia está esburacada. E se está esburacado, tem que cobrar do governo. Tem que ver se a edificação está em condições. E se passou, está indo num determinado endereço e viu uma outra, tem que noticiar que aquilo é um problema, que aquilo pode gerar danos, que aquilo pode gerar prejuízos, que aquilo pode trazer, obviamente, algumas circunstâncias desastrosas. Nós temos, em verdade, que assumir um papel, se nós queremos que esse sistema Confea-Cresce, que a engenharia reocupe um papel de protagonista no Brasil, nós temos que ter a coragem de conversar de igual para igual, de dialogar. E esse sistema já fez isso. Esse sistema, por exemplo, em 1988, esteve presente na Constituinte Nacional, defendendo a engenharia brasileira, e graças a isso nós temos lá, literalmente, os artigos 182 que falam de plano diretor. Nós temos os artigos 218 e 219 que falam de ciência e tecnologia. Nós temos o sistema que, a partir dali, da redemocratização do país e da Constituição de 88, nós tivemos a presença do sistema nas constituições estaduais, nas leis orgânicas dos principais municípios e uma discussão e um debate em alto nível, fortalecendo o papel da área tecnológica, da engenharia nos estados. Mas essas são situações.
Às vezes é um mandato, às vezes é um período, às vezes é uma sequência, mas não é um projeto perene. E é aí que eu acho que a nossa engenharia, a nossa agronomia falha. E nós precisamos entender isso, ter a humildade de compreender e, a partir disso, gerar um projeto que possa fazer com que nós voltemos a ser protagonistas de fato. Porque se nós não tivermos a capacidade de colocar o sistema debatendo o desenvolvimento brasileiro e planejando o Brasil que nós queremos, nós vamos cada vez mais ficar apenas conversando conosco mesmos sobre todas as situações e circunstâncias. Nós temos aqui inteligências, nós temos aqui pessoas preparadas, nós temos quadros, talentos em condições de propor modelos de desenvolvimento no Brasil para os estados e para os nossos municípios. Quando a professora citou, e eu me permito mais uma vez parabenizar a professora, o general que antecedeu, mas vou além. Eu conheço São Gabriel da Cachoeira, eu conheço os Amazônidas, eu conheço aquela região. Quando, na verdade, você leva energia, e nós levávamos energia àquelas populações ribeirinhas, aos indígenas, nós levávamos aos limites do Brasil, aqueles assentamentos rurais, nós estávamos gerando trabalho, emprego e renda na indústria brasileira, particularmente no estado de São Paulo, e todos aqueles que detêm indústria. Porque nós levávamos energia elétrica para quem estava no século XIX, que todos sabemos que Thomas Edison colocou a energia a serviço do mundo a partir do início do século XX. E, efetivamente, aquelas pessoas sem energia estavam no século XIX, em pleno século XXI. E, a partir da chegada da energia, nós passamos a ter a redução do analfabetismo. Por quê? Porque aquele lavrador que trabalha durante o dia passou a ter luz à noite na escola para poder estudar. Melhoramos a saúde pública, porque nós tínhamos efetivamente o quê? Nós tínhamos a tomada para colocar o refrigerador para se poder guardar vacina. Nós tivemos algo mais que pouca gente percebe. Aquela energia elétrica levou à aquisição de todos esses itens e utensílios de eletrodoméstico, fazendo com que a indústria brasileira produzisse como há muito não fazia, ar-condicionado, geladeira, fogão e tantos ventiladores e tantas outras situações que trazem qualidade de vida e que para nós é tão comum e tão incorporado à nossa existência que nós até não acreditamos às vezes que tenham pessoas que sequer conhecem a energia elétrica e muito menos os benefícios dessa energia elétrica. A engenharia faz isso. Saneamento nesse país. Se nós temos tantos problemas por falta de saneamento, cadê o nosso CREA, o nosso CONFEA cobrando do Brasil 100% de saneamento, 100% de água tratada, 100% de energia elétrica, 100% de esgoto tratado? Nós temos que ter a capacidade de cobrar, de exigir. Nós somos a engenharia nacional. Nós somos a agronomia nacional. Não é crível que um país dessa natureza, com envergadura de 1.200.000 profissionais do sistema CONFEA, CREAS, Mútua, entidades nacionais, não tenha a capacidade de apresentar-se ao país, apresentando um projeto de nação, país desenvolvido, orgulho para todos nós do século XXI. É isso que nós queremos, é isso que nós podemos. Está aqui o ITA, está aqui o IME, eu faço uma observação. Eu já tive o privilégio, a engenharia me permitiu, conhecer o Brasil inteiro e alguns países no mundo. E eu já tive por 2 vezes, nobre general, entrando no avião da Embraer, nos Estados Unidos, uma ocasião de Orlando para Nova York e outra ocasião de Washington para Cleveland. E eu entrei no avião da Embraer. E eu, como brasileiro, engenheiro, corri para ver o Made in Brasil. Eu não encontrei. Eu encontrei avião montado em sua última etapa no Brasil, porque a turbina não é nossa. As nossas montadoras de automóveis, elas são chamadas de montadoras, porque os motores não são nossos. A Coreia hoje inunda o mundo de automóveis, o Japão idem, porque eles colocaram seus engenheiros numa sala, num prédio, e determinaram que aqueles engenheiros saíssem dali com motores da Hyundai, da Honda, da Toyota e por aí vai, e ganharam o mercado internacional, entrando na Europa, entrando na América do Norte e entrando no mundo. Cadê o nosso motor? Cadê a nossa turbina? O carro elétrico que hoje está ganhando o mundo, quem lembra que o primeiro a fazer isso foi o engenheiro Gurgel, um engenheiro brasileiro. E por que naquela época
Não se pegou a proposta do engenheiro Gurgel e levou à frente. Quem descobriu o pré-sal foi a engenharia brasileira, foi a geologia nacional. E nós entregamos esse conhecimento e essa tecnologia para os outros. Então esse país já demonstrou a sua capacidade. Eu quero terminar, eu sei que o tempo é escasso, mas eu quero colocar mais um pensamento aqui. Em 1970, eu acho que alguns aqui são dessa época, outros não, nós cantávamos numa Copa do Mundo 90 milhões em ação. Hoje nós somos, vamos dizer, 210 milhões de brasileiros. Isso significa que de 70, século passado, a 24, atual, século 21, nós tivemos apenas 54 anos. 54 anos. E a população brasileira saiu de 90 para 210. Então nós aumentamos em 120 milhões de habitantes no Brasil em apenas 54 anos. E ninguém trata disso. Maior do que a Alemanha, porque a Alemanha tem 83. Nesse período que nós aumentamos a população, crescimento vegetativo com mais 120 milhões, a Alemanha se manteve com 83. Então a Alemanha, ela já tinha habitação para todos, melhorou o padrão da habitação. Ela tinha transporte para todos, em 54 anos melhorou o padrão do transporte. Assim da saúde, assim da educação e assim sucessivamente. E o Brasil? O nosso Brasil investiu em carência, enquanto a Alemanha investia em melhorias. Porque nós tínhamos 120 milhões a mais de brasileiros em 54 anos para atender, e nós não tínhamos ainda atendido os 90 que aqui estavam. 120 dividido por 4 por família, vamos colocar dessa maneira, 30 milhões de novas famílias. Vamos colocar assim. Por quê? Porque nós geramos um déficit habitacional de mais 30 milhões de novas habitações. Nós não tínhamos habitação para todos. E em meio século, geramos um passivo de mais 30 milhões de habitação. Se nós multiplicarmos por 2 adultos, 2 crianças, né, descendentes desses adultos, nós necessitamos em 54 anos de mais 60 milhões de novas vagas de trabalho. Mais 60 milhões de novas vagas de escolas. Construídas aonde? Em bairros quais? Terrenos quais? Em que condições? Em que pressa? Em que velocidade? Para atender a essa demanda pressionada de 120 milhões de pessoas a mais, enquanto a Alemanha se mantinha estável. Enquanto a França, com seus 67 milhões, se mantinha estável. Enquanto a Inglaterra, com seus também 68, mantinha-se estável. Nós colocamos aqui dentro mais de 2 Argentinas. A Argentina tem 45. Nós colocamos aqui 120. E efetivamente nós tivemos que trabalhar e construir escolas, estradas, nós tivemos que desenvolver o país para acolher esses brasileiros que são bem-vindos e vieram para ficar conosco, somarmos 210 milhões de brasileiros. Só que isso foi feito de uma forma não planejada muitas vezes, que impediu que a engenharia, a arquitetura, a agronomia, as geociências fizesse o seu trabalho da melhor forma possível para minimizar os impactos e minimizar os problemas decorrentes dessa ocupação. Agora nós estamos caminhando para uma população estável. Nós vamos poder investir nessas melhorias, mas ainda assim o sistema tem a obrigação de cobrar, de exigir, de propor e mais que isso, de dizer, não aceitamos mais os desastres anteriores, não aceitamos mais a irracionalidade do tempo passado. Não aceitamos que o sistema se omita em relação à sua necessidade de ver, de assistir, de propor, de defender uma engenharia nacional com a cara do Brasil, a cara que construiu a Embraer, a cara que descobriu o pré-sal pela Petrobras, a cara que ocupou o Brasil efetivamente com os batalhões de engenharia do Exército, que ocupou via Eletrobras, levando energia aos confins dessa república, aos confins desse país, aos limites territoriais de um país continente. Era isso que eu queria dizer. Desculpe se me excedi, desculpe se fui muito enfático. Muito obrigada, doutor Ludovice.